Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida, uma vez mais, eu apresento diante do Teu altar e suplico a Deus, pelo favor do Senhor, pela graça e pela misericórdia do Senhor, proclamar esta palavra. Ajuda-me, Deus, a compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, e que não seja a minha sabedoria, que não seja o meu conhecimento, mas que seja a sabedoria e o conhecimento do Senhor Deus para edificar a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Meus irmãos, será uma palavra onde nós iremos em 3 lugares da Bíblia, em 3 endereços da Bíblia, em 3 livros da Bíblia, melhor dizendo. Então, aqueles que trouxeram Bíblia, eu não sei se vocês têm agilidade na palavra, mas para ganhar tempo eu irei estar avançando e os irmãos irão acompanhar, tá bom? Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22, para começarmos. E ainda no livro do Êxodo, o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22. E finalizando o versículo 22, logo começa o capítulo 2. E o capítulo 2 será do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Amém. Vamos à palavra. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Faraó disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As hebreias são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó, o rei do Egito, deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quantas meninas deixem viver. Só um parênteses aqui: a intenção de Faraó era exterminar aquele povo, porque a partir do momento que mata os meninos, deixando somente as meninas, seria impossível no futuro haver um casamento entre os hebreus. As meninas seriam obrigadas a casar com outros homens de outros povos, mas não seria mais possível ter ali o povo hebreu se multiplicando naquela terra. Estava se multiplicando muito, e esse era o propósito de Faraó: acabar com aquele povo. E para isso, essa crueldade: o recém-nascido menino deveria ser jogado no rio Nilo, que era repleto de crocodilos e é repleto de crocodilos até hoje. Capítulo 2. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e isso ali no Egito, debaixo desse decreto de morte. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou o cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele.
A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Amém, Deus. Agora, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 7. Diz assim: Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor, veio o cobrador, para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu então perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha a parte aos que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou de jorrar. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Amém, Deus. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se dele, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento
a filha dela ficou curada. Amém? Amém, Deus. Meus irmãos, a ministração desta noite é sobre 3 mulheres diferentes que viveram em épocas diferentes, mas que trazem para as mulheres, de hoje, especialmente para as mulheres que estão aqui nessa noite, um grande exemplo de fé a ser seguido. Mas essa palavra também é para os homens, a palavra de Deus é universal. Mas, diante da ocasião do Dia das Mulheres, que foi ontem, Deus trouxe ao meu coração essa palavra, especialmente às mulheres. Especialmente as mulheres que lutam, que batalham e que dia após dia precisam se agarrar à fé em Jesus Cristo. 3 mulheres, cada uma delas sofrendo, cada uma delas com lutas, cada uma delas, meus irmãos, atribuladas até a alma. A primeira mulher, a mãe de Moisés, o nome dela era Joquebede. A palavra Joquebede significa Deus é glória. Deus é glória. E aquela mulher estava debaixo de um decreto de morte para dentro da sua casa. O decreto de Faraó, o decreto do rei do Egito era a morte, era matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Naquele tempo não havia ultrassonografia. Então eu acredito que durante os 9 meses da gestação, aquela mulher muito provavelmente deve ter orado da seguinte forma: oh Deus, que seja uma menina. Oh Deus, que seja uma menina. Que não venha menino, Senhor, para que eu não jogue no rio, eu não quero matar o meu filho. Não existia ultrassonografia. E no dia que aquela mulher deu à luz, talvez uma das parteiras, Cifrá ou Puá, ali estava, e uma das parteiras disse: Joquebede é menino. As parteiras também haviam recebido uma ordem, independente do chororô da mãe, independente da recusa do pai, no ato do nascimento já era para pegar com cordão umbilical e tudo e jogar no rio. Mas nós lemos que no texto que essas mulheres eram tementes ao Senhor e desobedeceram ao Faraó. E Joquebede também desobedeceu. Joquebede, sabendo que era um menino, abraçou aquele menino, beijou aquele menino e decidiu criar aquele menino, mesmo, meus irmãos, com um decreto de morte. Meus irmãos, Faraó no Antigo Testamento, principalmente no livro de Êxodo, é uma personificação de Satanás. Satanás ali estava personificado em Faraó, e aquele decreto era um decreto vindo de Satanás, pois Satanás sabia que Deus iria levantar um libertador para aquele povo que estava ali escravizado. Satanás sabia, só não sabia quem era. Sabia que era um homem. Então, através de Faraó, Satanás inculcou na mente daquele rei que já era mau esse decreto de matar todos os meninos. Havia toda uma realidade espiritual por detrás daquele decreto, e o decreto era com um propósito espiritual de impedir com que aquele povo saísse do Egito. Mas aquela mulher, meus irmãos, durante 3 meses conseguiu proteger o filho dela. E pode ter certeza, meus irmãos, que foi uma ação sobrenatural de Deus. Porque recém-nascido chora de se esguelar todo. Recém-nascido chora para a vizinhança toda ouvir. O que aquela mulher fez para essa criança não chorar, eu não sei. Mas que Deus tapou os ouvidos do inimigo, ele tapou. Que Deus ensurdeceu Satanás para não ouvir o choro de Moisés. Deus ensurdeceu. Mas aquela mulher, meus irmãos, resistiu a Satanás. Aquela mulher resistiu ao diabo. O diabo havia decretado morte dentro da casa dela. O diabo havia decretado velório dentro da casa dela. Mas aquela mulher disse: não, Satanás. Na minha casa não, Satanás. Na vida do meu filho não, Satanás. Eu vou resistir. Meus irmãos, isso é tremendo, porque essa mulher não tinha conhecimento ainda. Porque é somente lá no Novo Testamento
É somente no Novo Testamento, lá no livro do apóstolo Tiago, que o Espírito Santo, através do apóstolo Tiago, disse: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Essa mulher não sabia disso, essa mulher não tinha essa revelação, mas mesmo sem saber, cheia de fé, ela resistiu a um decreto de Satanás. Aquela esposa, aquela mãe, aquela dona de casa resistiu ao diabo e Deus deu a ela a vitória. E pense um Deus que tira sarro da cara do diabo, meus irmãos. Deus tira sarro da cara do diabo. Quem queria matar Moisés era Faraó. Então, não conseguindo mais esconder o menino, quando ele completou 3 meses. Quando ele completou 3 meses, Joquebede colocou ele no rio, mas não para morrer, porque ela não jogou ele no rio. A Bíblia fala que ela preparou todo ali um aconchegozinho, um cesto, tapou, colocou esse menino dentro, cercou aquele cesto ali, com certeza ali de galhos, para os crocodilos não conseguirem enxergar aquela criança. A intenção dela não era matar a criança, a intenção dela, a esperança dela era que de fato aquela criança fosse encontrada. Mas quem encontrou aquela criança? A filha do faraó, a filha do próprio faraó, a filha daquele que havia decretado a morte, encontrou a criança. E a irmã de Moisés, chamada Miriam, esperta que só, certamente direcionada por Deus, foi seguindo aquele cesto, e ao perceber que foi a princesa, olha só o que aconteceu.